Até quando vale a pena entrar num financiamento, por exemplo, da casa própria? Obrigada, Paulo, por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço o convite de vocês, velho. Paulo, aproveitando o gancho desse feirão da Caixa, que já está sendo divulgado para o fim do mês e que pela primeira vez vai ser online, e em algumas modalidades vai dar para financiar até 100% do imóvel, algo que antes não acontecia. Tem como a gente olhar um anúncio como esse e saber se é bom? Quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração para se interessar, para fechar uma compra da casa própria? Perfeito. Primeiro a gente tem que falar, né, Sibeli, que a gente vive um momento bem diferente na economia brasileira, né? Existe um mecanismo que a gente fala que é a taxa básica de juros e ela tem estado em níveis muito baixos, né? Então isso tem propiciado aí que os próprios bancos, como a própria Caixa, ofereçam taxas mais baixas de financiamento para as pessoas, né? Por exemplo, algum tempo atrás, para você financiar um imóvel, você ia pagar uma taxa de juros de 11% ao ano. Hoje você encontra bancos oferecendo até 6,5%. A Caixa, em modalidades específicas, chega a oferecer até 4,5%. Então a gente tem que olhar bem quais que são essas taxas, né? Se você tem algum tipo de pegadinha, por exemplo, como seguros ou outras coisas embutidas, mas se a gente olhar só pelo cenário atual, as taxas estão bem competitivas. E tem um adendo, né? Geralmente você só consegue financiar 70%, 60%. Agora a Caixa foi realmente abrindo a mão, né? E liberando até 100%, o que eu acho que é algo bem interessante para a pessoa realizar aquele sonho de adquirir o primeiro imóvel, né? Ou seja, esse 100% de financiamento, avaliando esse juro mais baixo, daí valeria a pena, Paulo. Com certeza, porque assim, nos imóveis de valor mais baixo, geralmente o que acontece? Quando a pessoa paga um aluguel, o aluguel ali de um imóvel, por exemplo, de 150, 200 mil, ele vai estar custando aí 900, 1.100, 1.200 reais. Geralmente, a parcela do financiamento é até um pouco mais baixa que isso. Ou seja, por mais que a pessoa vá pagar juros, pelo menos para esse primeiro imóvel, para esse sonho, ela vai estar adquirindo algo que é dela e a gente tem que lembrar que o imóvel ele acaba valorizando também, né? Por isso que nesse primeiro imóvel, para você fugir do aluguel, eu acho geralmente um ótimo negócio, principalmente falando que a gente agora está financiando 100% e com taxa de juros bem baixa realmente, né? Tá aí uma boa dica que pode tirar a dúvida de muita gente. E uma dica na prática, né? Então, comparar o que você paga de aluguel, já avaliando mais ou menos, né, o lugar onde você mora, se for parecido com o que for financiar. E aí a parcela também entra em conta também. Se a parcela for um pouco mais baixa que o aluguel, o juro é baixo do financiamento total, também, então, dá para considerar que é um bom negócio. Só para você ter uma ideia, né, Sibeli? A gente fez uma matéria, acho que há uns 2, 3 meses atrás, e eu tinha feito até algumas simulações no próprio site da Caixa. Geralmente, o valor de financiamento ele realmente ficava mais baixo, ou seja, além de você não estar pagando na verdade por algo que não é seu, na questão do aluguel, você ainda sobraria um recurso que você poderia colocar dentro das contas da casa, ou seja, saindo de um aluguel, por exemplo, de R$ 1.000 para uma parcela de financiamento de 750. E o mais legal, geralmente as pessoas não entravam nesse financiamento porque você tinha que dar 30, 40% às vezes de entrada no imóvel, ou seja, você tinha que comprar um imóvel de R$ 200 mil, mas os bancos te obrigavam a ter 50, 60 mil. A gente passou por pandemia, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a esse recurso e conseguiu poupar, então como agora você tem a possibilidade de 100%, eu acho que sim, é o momento de muita gente pensar em sair do aluguel e adquirir esse seu primeiro imóvel, não como investimento, mas sim como uma possibilidade de você sair de um aluguel e ter um bem próprio aí para a família realmente. E aquela sensação de realização, né, da casa própria, que mesmo a gente falando hoje em dia, né, que tem investimentos mais rentáveis, mas se é o sonho da pessoa, a pessoa vai se realizar, vai se sentir ali que realizou um grande sonho. Agora, Paulo, você falou num ponto importante em relação ao investimento. Se a pessoa, por exemplo, mora de aluguel, pretende continuar morando ali, ainda assim vale a pena ela fechar um negócio, por exemplo, comprar o imóvel para depois alugar esse imóvel, isso vale a pena como Aí investimento?
Aí a gente tem que botar muito na ponta do lápis, né? Geralmente, os imóveis de menor valor, que são aqueles que o pessoal costuma falar kitnet ou imóveis de 2 quartos, eles geralmente têm os aluguéis que são bem interessantes frente ao valor do imóvel, né? Então, como eu falei, às vezes você tem um imóvel ali de 120, 150 mil reais, que você às vezes recebe R$ 1.000 de aluguel. Esse mesmo valor, se você colocasse na poupança hoje, você teria metade disso, por exemplo, né? Então, nesse caso em específico, sim. Mas aí depende de caso a caso e a gente tem que botar na ponta do lápis realmente. Mas, em geral, pelo que eu tenho observado, visto nos números, esses imóveis de mais baixo valor, vale sim você comprar para alugar, né? Agora, falando da outra ponta, vale ao mesmo tempo você sair do seu aluguel e comprar um imóvel. É só você pensar, se vale a pena para quem é dono do imóvel alugar, vai valer a pena para você sair do aluguel e comprar esse imóvel e ter um bem aí no seu nome realmente, né? Tá certo. Muito obrigada, viu, Paulo, pelas dicas de sempre. Obrigado, Sibeli. Bom dia para vocês.